Olá, eu me chamo Rosana e aqui o povo precisa saber. E nesse canal eu falo sobre psicologia, saúde mental e Jesus Cristo. E no vídeo anterior eu falei sobre 144 mil selados e a grande multidão do Apocalipse. Se você não viu esse vídeo, volta lá, veja esse vídeo e aproveite, compartilhe esse vídeo, dê um like para esse vídeo e se inscreva no canal. E no vídeo de hoje eu quero falar de outra multidão. A multidão que João não viu aqui, junto com os 144 mil e nem junto com a igreja que veio da tribulação. No vídeo de hoje eu vou falar o que aconteceu com os ímpios. Em Apocalipse 20, versículo 12, diz assim: Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito. Agora, os 1000 anos chegaram ao fim. Estamos na grande tribulação, no final da grande tribulação. As testemunhas morreram, as 2 testemunhas morreram e foram ressuscitadas. Os 144 mil já terminaram a pregação do Evangelho, Jesus já recolheu os salvos, o sinal do Filho do Homem apareceu no céu e os anjos com o som de trombeta já reuniram os eleitos e agora os mortos em Cristo já ressuscitaram e subiram junto com os salvos vivos. Já houve o arrebatamento. Agora os mortos que os mortos de todo o tempo, de todas as épocas, que morreram sem Cristo, eles ressuscitam, eles já ressuscitaram junto com os salvos. Eles já estão, todos os mortos já ressuscitaram, os sem Cristo e os em Cristo. Os salvos já subiram, já houve o arrebatamento. Os vivos já subiram com os mortos que ressuscitaram. Agora fica uma outra multidão, as pessoas de todas as épocas, desde de Adão, aquelas que nasceram e morreram desde Adão, todos que rejeitaram a Deus, todos que não quiseram Cristo, todos que rejeitaram a Cristo. Estamos na última metade da última semana de Daniel. Agora é o fim do fim. Agora João vê outra multidão. As 2 multidões de salvos já estão no céu. E essa multidão aqui é a que ficou. Satanás, nesse momento, já foi destruído, já foi lançado no lago de fogo. Agora vamos ver o que vai acontecer com os ímpios, com esses que ficaram. Por que eles não subiram junto com aquela grande multidão que veio da grande tribulação? Com a igreja que estava na grande tribulação? O que vai acontecer agora com esses ímpios? Quem são esses ímpios? Aqui, Satanás já foi destruído, já foi lançado no lago de fogo, já não pode fazer mais nada. Ele já teve essa sentença, que é um outro assunto. Eu quero falar agora desses ímpios que ficaram aqui. Em Apocalipse 20, versículo 11, diz assim: Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. João agora está vendo um trono branco. João está vendo o trono de um juiz, o trono do julgamento. Em Romanos 14, versículo 10, na parte B, diz o seguinte: Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. E em 2 Coríntios 5, versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal.
Paulo também chama de trono do julgamento de Deus e de Cristo. Esse não é um trono de misericórdia, como está escrito em Hebreus 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Não é esse trono. Esse trono aqui já cessou. Não há mais misericórdia. Esse aqui é o trono do juiz. É o trono do juízo final, que decidirá o destino de todos os homens. É isso que João está vendo aqui. Vamos ver algumas características desse trono. Ele diz que o trono é grande e branco. João está destacando as dimensões desse trono. João quer trazer a grandiosidade, a majestade, o brilho, a glória, que são coisas inimagináveis, jamais vistas. Branco quer dizer pureza, santidade, absoluta isenção de pecado. É o brilho reluzente de sua santidade e justiça perfeita. Um trono que ocupa todo o universo. E João vê quem está sentado no trono. João, ele recusa nomear quem se assenta neste trono, porque ninguém pode ver Deus. João não define quem está sentado. O esplendor e a majestade é tão grande que João se recusa a defini-lo. Em Daniel 7, versículo 9, diz: Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. É a mesma visão que Daniel teve, é a mesma visão que João está tendo aqui. É Deus que João está vendo na sala do trono. Cristo também está sentado aqui como juiz. O impacto desse julgamento é tão terrível que a terra e o céu fugiram, não se achou lugar para eles. Em Salmos 75, versículo 3, na parte A, diz assim: a terra e todos os seus moradores estão dissolvidos. Salmos 75, 5, Salmos 97, 5, derretem-se como cera os montes na presença do Senhor. Aqui a criação está se dissolvendo diante da presença do Criador. Agora João vê os réus desse julgamento. João está vendo agora todos os mortos de todas as épocas. João vê Hitler, João vê o maníaco do parque, João vê todos os mortos desde Adão, todos os mortos de todos os tempos, não importa como morreram, estarão lá. Todos aqueles que se mataram, todos que tiraram suas vidas, estão aqui nesse trono. Todos. Não adianta. Todos vão estar aqui. Ninguém vai fugir desse dia. Infelizmente, aqui também estarão pessoas que nós conhecemos, que nós gostamos, que nós amamos, que morreram sem Cristo, vão estar aqui também diante desse trono. Agora João vê livros. Apocalipse 20, versículo 12. Abriram-se os livros e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro,
que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Lembra da profecia de Daniel 7, que fala também de livros que são abertos? Daniel 7, versículo 10. Um rio de fogo manava, e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. E milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Que livros são esses? Que livros são esses que serão abertos? Nesses livros constam os registros de todas as nossas obras, tanto boas quanto más. Todas elas vão estar registradas nesse livro. São palavras, ações, intenções, pensamentos. O que Jesus disse em Mateus 12, 36 e 37. Mas eu vos digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tivera falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos corações dos homens, até as intenções estarão registradas no livro. Em Apocalipse 22, versículo 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. As ações também estarão aqui, estarão registradas aqui. Agora, qual é o critério desse julgamento? Qual o critério do juízo final? Com base no que esses livros se abrirão? Serão julgados segundo as suas obras registradas neste livro. Salmos 62, 12 diz assim: A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo as suas obras. Romanos 2, versículos 5 e 6. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção. Mas a indignação, versículo 8, e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes a iniquidades. E com base nas palavras, pensamentos e até pelo que não fizemos, ou seja, as omissões também estarão registradas nesse livro. E João vê outro livro aqui também. Aqui no versículo 12 tem o livro das obras e o livro da vida. No julgamento, de um lado, teremos o livro dos registros das obras e do outro, o livro da vida, onde estão registrados os nomes, onde tem escrito todos os nomes dos salvos, de todos os salvos, por que são dois livros? Uma pessoa, ela é julgada e declarada absolvida com base se seu nome está ou não no livro da vida. Não é por causa de obras, mas por causa da graça salvadora de Deus, que o nome dela estará registrado no livro da vida. E como eu sei se estou lá? Precisa abrir outro livro. Pela graça sois salvo, por meio da fé. Mas isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, mas as
Obras são evidências que eu sou salvo. Como que alguém pode dizer, sou salvo pela graça, estou no livro da vida? Mas no livro do registro, não tem obra que evidencie o seu nome no livro da vida. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu que diz que o nome está no livro da vida. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, o nome dele está aqui no livro da vida. Mas só aquele que faz a vontade do meu Pai, que tem as obras registradas no livro da vida. O que é obra? João 6:29 diz, respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é que creiais naquele que por ele foi enviado. Não são construções de paredes mirabolantes que não terminam nunca. Não são doações de dinheiro para que façam a obra da igreja. Isso aí não é obra de Deus. Isso aí é outro assunto. João também vê que o julgamento é individual. Versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. João vê o mar, a morte e o inferno. Ele vê 3 oficiais: o mar, o inferno, que é o Hades, que é um lugar intermediário, onde estão os mortos e a morte, o mar o mar são as profundezas da terra. A morte que ceifou os homens. E o Hades, onde é o lugar de tormento, onde estão as pessoas neste momento, esperando o julgamento. O mar, a terra, vomitará todos os mortos que ela enterrou. O mar devolve esses mortos. A morte, o mar e o inferno aparecem lá para entregar todos que serão julgados. Não pense você que se matando vai escapar da morte, vai escapar desse julgamento. A morte lhe escoltará até o tribunal de Deus, como um prisioneiro para ouvir a sentença. Não adianta pedir ajuda da morte. A morte não vai te livrar. Em Levítico 18, versículo 25, diz assim: por isso a terra está contaminada, e eu visito a sua iniquidade. E a terra vomita os seus moradores. A morte não será o seu refúgio. A morte te entregará. E o texto diz que foram julgados um por um. Por que será um por um? Porque existem níveis de pecados e de pecadores. Portanto, deve haver níveis de punições. Haverá graus de punições no inferno. Mateus 10, 14 e 15 diz assim: e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Menos rigor, mais rigor. Menos punições, mais punições. Em Lucas 12, 47 e 48 diz assim: e o servo que soube a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. E no 48, parte A, diz assim: mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Ou seja, muitos açoites e poucos açoites. Haverá graus de punições no inferno. Eu prefiro ser o último do céu do que o primeiro do inferno. Qual foi a sentença desse julgamento? Versículo 14.
E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aqui, a morte foi vencida, foi lançada no lago de fogo. A morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. A morte é um estado e o Hades é um local. E no versículo 15 diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Todos terão a morte eterna. Todos que rejeitaram a Cristo, meu Deus, estarão aqui lançados no lago de fogo. Terão isso como sentença. O universo ficará livre de todos os pecadores. Aqui eles terão angústia eterna, sofrimento eterno, que nunca mais acabarão. Terão sofrimentos eternos por toda a eternidade. O nome mesmo já diz, eterno. Sofrimentos que não passarão, são dores que não passarão, angústia que não passarão. É muito triste saber que o homem vai ser lançado no lago de fogo. Todos aqueles que rejeitaram a Cristo, todos aqueles que não quiseram, que zombaram, que ignoraram as chances que tiveram. Hoje pode ser sua última chance. Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã. Deus ainda está com a porta da graça aberta. Mais uma hora ela vai fechar. Uma hora a misericórdia vai acabar. Deus vai encerrar a misericórdia. Por enquanto nós estamos com a oportunidade da graça. A porta da graça está aberta. Mas vai chegar o dia que ela vai fechar. E se ela fechar e você não for achado no livro da vida, você vai ser lançado no lago de fogo. Infelizmente, muitos vão ir para o lago de fogo, porque não querem nem ouvir. Eles viram as costas. Aqui, eu sou que nem Noé. Eu estou falando, mas eles não dão importância. Será assim. Nos últimos dias, nós estamos vivendo o final dos tempos. Ninguém dá importância. As pessoas estão vivendo deliberadamente no pecado. Estão confortáveis no pecado. Essa é a sentença para os ímpios que não escolheram a Cristo, que não olharam para a cruz. Você não vai querer estar aqui, não é mesmo? Enfim, no próximo vídeo eu falarei sobre a destruição de Satanás.